Muito bem, turma. Mais polêmicas aí. Cãibra. Cãibra é um assunto que interfere muito na rotina de quem faz exercícios ou de quem está com problema de dor crônica, vai gerando mais incapacidade, né? E no dia a dia afeta mais. Para dinamizar isso, a gente fez uma enquete rápida aqui e eu vou comentar isso, né? E depois vou falar um pouco, se der tempo, lá no grupo sobre as respostas, certo? Mas tem alguns mitos e verdades sobre a cãibra e a gente precisa falar disso. É uma questão informativa que muitas vezes é deixada de lado. Então eu vou fazer algumas afirmações, você vai pensar e vai me responder na hora, verdadeiro ou falso? Vou dar um tempo para você pensar e eu vou explicar isso, certo? Então, primeira afirmação: beber bastante água previne cãibras. E aí, você acha que é verdadeiro ou você acha que é falso? Parece passo repassa, né? Beber bastante água previne as cãibras. 1, 2, 3. Falso, tá? Beber bastante água não resolve sozinho o problema das cãibras. Inclusive, se você não tiver uma alimentação equilibrada, pode ter deficiência de alguma outra vitamina ou sal mineral de tanta água sem ingestão de sódio, por exemplo. Então, potássio, né, e algumas outras vitaminas e sais minerais, como os nutricionistas dizem. E o músculo precisa de vitaminas e sais minerais, senão ele vai perdendo a capacidade de contrair, né? A capacidade não, mas ele vai tendo mais dificuldade de contrair, né? Ele vai hipotrofiando, ele vai ficando mais tenso, mais fraco, né? Então, não é uma regra, então é uma afirmação falsa aí. Se acertou ou errou essa, hein? Vamos à próxima pergunta. Parece show do milhão. Cãibras que acontecem à noite estão associadas à sua posição de dormir. E aí, verdadeiro ou falso? Tempo. Essa é uma afirmação falsa. Não necessariamente as suas cãibras estão relacionadas à sua posição de dormir. É óbvio que pode ser que você entre em tensões musculares que interfiram e gerem cãibra, mas muitas vezes o seu dia a dia, sua alimentação, seus cuidados posturais, seus esforços físicos regulares ou até esforços repetitivos de trabalho, de coisas que você faz no dia a dia, podem fazer essas cãibras acontecerem independente da posição que você está deitado. Então isso é um mito, cuidado com quem te diz isso, porque não é só disso que é feita a cãibra. Existem remédios que podem piorar as cãibras. Existem remédios que podem piorar as cãibras. E aí, verdadeiro ou falso? Tempo. Verdadeiro! Existem sim remédios que podem interferir e te gerar mais cãibras no seu dia a dia. Olha só como são as coisas. Aqui eu já vou jogar uma no peito de vocês. Muitas vezes a gente não vai cuidando da saúde, né? E aí ganha o quê? Uma diabetes, tá? Eu nem vou entrar nos menores das questões, mas a gente ganha como diagnóstico aí um diabetes por falta de cuidado com a nossa alimentação e por ficar anos sem fazer exercício. Aí é tranquilo, o médico resolve equilibrando lá. Só que ele entra com uma medicação que às vezes para pressão também, né? Não é mais para pressão, na verdade, do que para diabetes, que são as medicações que te auxiliam a urinar, diuréticas. Essas medicações podem sim interferir no seu equilíbrio sódico e, consequentemente, podem te dar mais cãibras e, às vezes, até os próprios nossos anti-inflamatórios, tá? Significa que você tem que parar? Não, você tem que conversar com seu médico sobre isso, porque às vezes existem opções de medicações que você pode tentar mudar para ver se diminui as cãibras, tá? Mas eu vou explicar já como é que você resolve esse problema da cãibra. As cãibras atingem só as pernas, né? Só as coxas e panturrilha? Não, essa é uma afirmação falsa, tá? Então as cãibras costumam acometer até outros lugares. Tem gente que faz muito pilates, tem cãibra até no abdômen, de tão forte que é o abdômen.
as câimbras estão relacionadas à falta de nutrientes em alguma musculatura ou até realmente a tensão demais daquele músculo, né? Força demais, tensão muscular demais, que acaba travando. A gente vai explicar melhor. Então, isso pode acontecer no abdômen, pode acontecer no pescoço, muitas vezes acontece na planta do pé também, tá? Então, tem vários músculos, né? A gente diz que os espasmos de flexão de dedos, né? Gatilho também é quase como se fosse uma cãibra, porque não deixam de ser espasmos. O que é o espasmo? É aquele esforço involuntário. Você não controla o seu músculo, ele faz o movimento. Isso é cãibra, né? Olha, essa aqui é bem curiosa, hein? Alongar e massagear o músculo durante a cãibra é recomendado. Verdadeiro ou falso? Você acha que é recomendado alongar e massagear o músculo? Ou você acha que não é recomendado? E aí, verdadeiro ou falso? Tempo. Verdadeira, essa é uma afirmação verdadeira. Se você massageia o músculo, você já vai tentar ali, dentro das proporções, dependendo de como que são suas câimbras, tirar a tensão do músculo. Às vezes, até você consegue alongar aquele músculo e massagear ao mesmo tempo, o que tira a intensidade da crise. Muitas vezes a cãibra ela é incapacitante a nível da gente começar a gemer e se jogar no chão, né? Mas se a gente começa a conhecer o nosso próprio corpo, que é o que a gente faz aqui no Pilates Fácil, a gente começa a perceber como eu alivio ela, qual articulação eu mexo, em qual direção, o que tem que ser feito de movimento para equilibrar isso, certo? Inclusive eu vou dar alguns exercícios aqui bem básicos para a cãibra, tá? Mais uma afirmação. Banana ajuda a resolver o problema das cãibras. Verdade ou falsa? Mentira, né? Verdadeiro ou falso? O que você acha aí? Fala aí, aluno. A cãibra, ela pode ser resolvida com a banana. Essa é uma afirmação falsa. Se fosse assim, a gente vivia só comendo banana. Tem tanta gente que já tentou isso e as cãibras não melhoram. E aí vai o macete, dica de ouro. Põe aí o selo dica do Eli. As cãibras, elas são ocasionadas por vários fatores, mas 3 predominantemente. Falta de hidratação, falta nutritiva aí, né, deficiência nutricional, por ter uma alimentação muito ruim mesmo, muito industrializado, muita coisa que vem ensacada, com muita química, né, pouco natural, e também por falta de alongamento. Não adianta você arrancar 2 itens de uma equação que você não vai resolvê-la, né? Você precisa procurar os elementos para resolver uma equação, segundo a matemática, né? Então, se você se alonga muito, mas não bebe água devidamente e não se alimenta bem, vai ter cãibra, tá? Se você se alimenta bem, mas não bebe água e não faz exercício, vai ter cãibra, tá? Ai, professor, mas eu faço os 3 e eu tenho cãibra. Tem alguma coisa errada. Algum dos 3 está fazendo errado. Ou é a sua alimentação, ou é seu tipo de exercício, que não está aliviando onde você tem cãibra, né? Ou então é até o fato da sua água. Pode estar de mais ou de menos, tá? Então a gente acha que tudo bem que no calor a gente tem que beber mais mesmo. Mas quem tem cãibra é porque tem alguma dessas 3 coisas desequilibradas. Então se você depende de 3 grandes fatores, não é a banana que vai resolver. A banana é sim rica em potássio, né? As nutricionistas podem falar muito melhor do que eu, pois são especialistas nisso. Mas nosso corpo precisa de vários nutrientes para mexer os músculos, né? Então, cálcio, várias outras vitaminas e sais minerais. E não é só a banana que tem isso, tem várias outras. Tanto que eu aprendi com a Suelen, minha colega nutricionista, que nós temos que distribuir, se possível, no nosso dia, 3 cores de frutas, né? As vermelhas, as amarelas laranjadas e as verdes, se possível, dentro das proporções aí. Isso ajuda muito o corpo estar mais equilibrado, certo? Então, cuidado com essa informação da banana. E por último, a informação mais direta, clara, não tem como evitar cãibras. Não tem como evitar cãibras. Verdadeiro ou falso? Essa é uma afirmação falsa. Tem sim como você evitar cãibras. Se você
faz uso das suas medicações e você, mesmo com esses 3 hábitos saudáveis que eu falei, de alimentação equilibrada em vitaminas e sais minerais, se você tiver dúvida, procure um nutricionista próximo a você, de água ingerida devidamente no seu dia a dia, e de mesmo você fazendo exercícios de alongamento e flexibilidade, como o Pilates, por exemplo, você não melhora, deve ser algo na sua medicação. Aí você pode conversar com o seu médico. Senão você tem que conversar com os outros profissionais que te acompanham, tá? Por isso que não é indicado a gente ficar tentando resolver essas coisas sozinho. A gente precisa de um segmento profissional, de alguém sério que dê as dicas pra gente. E é para isso que eu tô aqui, certo? Então, tirando essa brincadeira aí agora, a gente vai fazer aqui alguns exercícios para os principais pontos de cãibra do corpo, tá? Então eu vou considerar dedo gatilho, que são os pontos que a gente costuma ter tensão de enrolamento. Vamos alongar isso. Vamos trabalhar a parte de trás da coxa, parte de frente da coxa, panturrilha e planta do pé. Na verdade, a parte de trás você mata num exercício só, tá? Lombar, tem gente que confunde também com a cãibra a contratura. Contratura é quando você dá aquela fisgada, que é uma tensão, só que muito mais intensa e mais no nervo. A gente não vai se ater a ela nesse vídeo. Aqui é cãibra, beleza? Então, bora pro chão e vamos falar desses exercícios aí. Muito bem, meu sem dor. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui um elástico, uma faixa elástica, mas na sua casa você pode utilizar uma toalha comprida, tá? A mais comprida possível, inclusive. De mais de 1,20 m para 1,5 m, se possível. Então, a gente vai entre mão, pernas, tá? E abdômen, porque tem muita gente que tem pontadas e cãibras no abdômen do nada. Não confundir com sintomas gástricos. Cãibra é cãibra, no abdômen é igual. Nas mãos não tem muito segredo. É saber estender os dedos estender o punho com os dedos estendidos e com o cotovelo estendido. Eu vou fazer aqui sentado, mas você pode fazer até numa cadeira, tá? Que é aquele exercício que a gente aprende assim, ó. Você vai esticar seus dedos, aí você vai juntar o polegar e juntar os outros dedos. Isso daqui é muito bom para quem trabalha com atividades manuais, como costureira, né? Pessoas que fazem atividades de muito esforço repetitivo. Então você vai esticar. Com a outra mão, você vai pegar a ponta dos seus dedos e vai virar a sua mão ao contrário. A hora que você virar a sua mão ao contrário, você precisará esticar, né, até onde você conseguir. O dedão não pode sair. Você não pode enrolar esses dedos, eles têm que ficar esticados. Você vai levar eles para trás. Levou eles para trás, eu vou fazer ajoelhado, mas você pode fazer na sua cadeira, tá? Você vai tentar esticar o cotovelo desse braço que está fazendo exercício. Deixa eu fazer com esse aqui que fica mais fácil de vocês verem. Então eu vou virar os meus dedos, aí eu vou tentar esticar, ó. Quando eu começar a esticar, eu vou sentir todos os tendões aqui, né, do antebraço, né? Rádio ulnar, tudo que está aqui, flexores de dedo, extensores de dedo. Então, se eu dobrar o cotovelo, eu vou sentir só os dedos. A hora que eu tentar esticar o cotovelo, eu vou sentir o braço, o antebraço. O que não pode é levantar o ombro. Então, você pode fazer isso aqui, 15 segundinhos respirando nessa posição, certo? E você não vai fazer apenas nessa, mas você também vai fazer nessa posição. Eu costumo dizer que é como se você estivesse oferecendo algo para alguém, o dedão na mesma posição, você vai pegar os seus dedos por baixo e você vai invertê-los. Inverter o seu máximo, aí você tem que esticar. Uma coisa depois a outra. Neste exercício, você vai sentir mais essa parte, tá? Eli, mas isso não tem nada a ver com cãibra. Sim, senhora e senhor, tem sim. Sabe, alguns de vocês devem sentir isso. Tem o que a gente chama de dedo gatilho, né? Ou até os espasmos e movimentações involuntárias, falta de força nas mãos. Os exercícios de extensão vão alongar os músculos que são responsáveis por isso, beleza? Agora, falando das pernas. Aí, ó, o pessoal que falou que tem cãibra toda noite, se vocês estiverem se alimentando bem e estiverem bebendo água na quantidade correta, não estiver faltando vitaminas e sais minerais, se vocês começarem a fazer esse alongamento todo dia, a cãibra vai embora. E eu te garanto, se a cãibra não for embora assim, não é de uma hora para outra, né? Você vai levar aí pelo menos um mês para sentir um alívio. Mas se mesmo assim não sentir alívio, é porque o problema não é a falta de alongamento. É alguma coisa na sua alimentação
ou na falta de hidratação aí, ou até nas suas medicações. Então, você vai deitar, você pode fazer até isso na cama. Você vai pegar a sua toalha, vai colocar o meio dela na parte de baixo do pé, quase na ponta, dividir e segurar as pontas. Esse exercício é bem doído, e eu já te digo, se ele for desconfortável para você e se sentir lá na coluna, é sinal de que você está com seus músculos muito travados, então você vai ter cãibra, tá? Esse exercício ele vai alongar a parte de trás da coxa, a batata, e se você virar bem o seu pé para você, você vai alongar até a planta do pé. O pé não pode apontar para cima, ele tem que virar para você, tá? Você vai segurar as pontas da toalha, vai esticar seu joelho. Você vai medir lá até onde você fica confortável. Só que você tem que esticar esse joelho, ó, meu joelho aqui, ó. Não pode dobrar, virar o pé para você. E aí sim, você vai trazer até onde você conseguir. A outra perna fica dobrada e você respira, tá? Deixa eu vir mais pertinho que vocês veem melhor o meu pé. E você vai virar o dedão para o seu nariz. Se você fizer isso corretamente e trouxer até o seu limite sem dobrar o joelho, isso é muito importante, sem dobrar o joelho, você vai sentir uma fisgada não, uma repuxada, né? Que são as dores diferentes que a gente vai aprender lá na Semana Sem Dor. Atrás da coxa, atrás da batata e atrás do pé, né? Na planta do pé. E você vai brincar com esse limite aqui, ó. Vai respirar, força ele. Então o exercício, quem faz é o seu quadril, ó. O braço apenas sustenta, ó. Certo? Você pode fazer 15 vezes cada perna, tá? Se sentir dor de joelho, aí você faz com ele dobrado. Então aqui você já resolve lombar, bumbum, para quem tem cãibra aqui no bumbum, atrás da coxa, batata da perna e planta do pé, certo? Para quem tem cãibra na frente da perna ou na frente do pé, né? Esse movimento aqui quando o pé fica tentando subir sozinho, assim, ele fica levantando. Você tem que fazer o contrário, tá? É uma posição um pouco mais difícil de entrar, mas eu preciso falar dela com vocês, tá? Então, como que você vai fazer? Você vai se posicionar de barriga para baixo, vai dobrar uma perna e vai dar um jeito de passar a toalha para o outro lado da perna e vai puxá-la com o cotovelo. Relaxa o seu ombro, põe a testa aqui numa almofada para você respirar, ó. Vira o pé e puxa. Se você tiver alcance, põe a mão lá e ajuda. Deixa até seu joelho sair do chão. Só de você fazer isso aqui, respirar a parte da frente da sua coxa, né, a coxinha aqui mesmo, ela vai esticar, assim como você fez com a de trás. Então, um é dobrando, o outro é esticando. Pode fazer também 15 segundos cada perna, certo? E para finalizar, para quem tem cãibra no abdômen, esse exercício, se você tem muita dor na coluna, talvez ele já te incomode um pouco, mas ele resolve a cãibra no abdômen. Você vai tirar a almofada, vai deitar, vai levar os seus braços para trás, você vai esticar o seu braço como se você quisesse encostar na parede de trás dos seus dedos da mão, o máximo que você puder. Com os pés você vai fazer a mesma coisa para frente, esticar, vai relaxar a sua coluna, vai deixar abrir o seu pulmão e vai dar uma leve olhada com o pescoço lá para trás e o queixo levantado. E você vai respirar fundo. Só que você não vai sair desse esticar, como se essa parte de cima do seu corpo quisesse ir para uma direção e a parte de baixo do seu corpo para outra. Se você fizer corretamente relaxar sua coluna, você vai sentir umas esticadas aqui no abdômen, tá? Certo, galera? Então essa foi a nossa dica aí para a Semana Sem Dor sobre cãibra. Cãibra é algo muito importante, tá? Então tem outra coisa, aliás, que eu preciso falar. Massagem. Sentiu cãibra? Pega aquela região e massageia. Ah, é insuportável. É insuportável ter cãibra todo dia também, né? Então se você fizer isso, ela vai diminuir. Você tem que trabalhar a sua tolerância também aqui, ó, com a sua dor. Não estou diminuindo ela, mas se você for cuidando dela com consciência, metendo a mão na massa, sentindo o que está acontecendo, se alongando igual eu ensinei, bebendo água, falando com uma nutricionista sobre como você pode melhorar das suas cãibras, você vai ter grandes resultados.
Só que isso leva tempo. Se você não cuidou do seu corpo por muito tempo na vida, não é de uma hora para outra que você vai ter resultado. Isso tem que ser falado de forma sincera. Mas são exercícios leves, não custa e não leva muito tempo fazer eles. Aliás, literalmente não custa, porque toda essa minha orientação está sendo de graça, né? Então, faça dentro do seu limite. O que pode acontecer também? Quando você for fazer o exercício da cãibra em outro lugar. Isso é normal. Você vai ter que massagear os dois e um outro dia, uns 2 dias depois, você tenta novamente. Seu corpo vai começar a ficar mais flexível. Isso, na verdade, é um dos grandes princípios do Pilates. Certo? Pode ter certeza que fazendo isso frequentemente, você vai melhorar das cãibras. E se você não melhorar nada, é porque tem alguma outra coisa aí na sua alimentação, na sua hidratação, ou até na sua medicação, que pode estar interferindo nessas cãibras. Certo, galerinha? Até a próxima! Semana Sem Dor do Pilates Fácil em Casa. De 12 a 14 de dezembro, uma sequência de 3 aulas gratuitas, onde falaremos de dor e de início de Pilates para quem não tem experiência. Muitos conteúdos, interação, brindes e muitos prêmios, inclusive sorteios. Se inscreva aqui pelo link e garanta sua vaga.